malabares sérios estavam contados e culminou com a guerra dos braços cruzados. Carroceiros, padeiros, trapicheiros, estivadores, operários, caixeiros, tipógrafos, trabalhadores, manifestações, motins, ocupações. Por mais respeito, melhores condições, redução da carga horária que era hostil, proibição total do trabalho infantil. Atos que foram logo, claro, declarados atentados ao poder soberano do Estado. Se quisesse tudo poderia ter sido evitado. Amordaçar o povo é fabricar exaltados. A carga da cavalaria, da brigada militar entrar em ação na missão de controlar, reprimir, restaurar a ordem, custe o que custar. Falta pouco pra chegar onde quero chegar. Já já vão se encontrar povo e força policial na procissão do operário morto de forma brutal. Pra ter material de sobra pro Jornal Nacional. Confronto inevitável, batalha campal. Quem me contou a história foi mãe Sebastiana. Titi sentada na beira da cama. O final desse encontro você nem imagina. Descubra o que foi o buquê de espertirina. Mãos brasileiras. Desse jeito, Caetano. O movimento no Planalto Central. O duro aprendizado, ocorrências que narrei nos dão nação, sem pressão não evolui a lei, é bom lembrar. O opressor mudou a forma de atuar. Sinto o cheiro de enxofre deles no ar. Travestidos misturados em meio à multidão. Discursos progressistas, reacionários de plantão. O âncora se afunda no intervalo, comentário. O lixeiro é o mais baixo da escala do trabalho. Filha da folha, Bárbara dança a escolha. O gueto vive a rua e você na sua bolha. Sotono gritou pro mundo todo ouvir que o Brasil não pode ser igual ao Piauí, que tanto faz parar, deixar de existir. O lembrete existe gente nossa por ali. Podem vir, apreciar, filmar, se divertir. Mancada é o mercenário, Stallone e mentir. Todos catadores, catadoras, lixeiros, domésticas, ascensoristas, serventes, pedreiros. Não proponho bomba ou tudo pelos ares, só pra informar que reconheço os meus pares. De boa, cara ou coroa, mesmo que necessite, seguirei rejeitando na moral seus convites. Assuma a autoria dos erros que cometeu. Se ninguém ligar, Rede Globo, fui eu. Júlio Medaglia, autor desse arranjo original. E como ela é o mentor da pororoca musical. O velho se faz novo, é a verdade, assim caminha, se renova a humanidade. O maestro sendo ouvido por toda a comunidade. O popular, o erudito, medalha, outra sonoridade. Oportunidade pra quem desconhecia. Caetano é tropicalha, verso rap, quem diria. Sobre os meus pés. Eu organizo o movimento. Eu oriento o carnaval no Planalto Central do país. E é desse jeito. Eu canto na guerra como cantei na paz, pois o meu poema é universal. É o homem que sofre, o homem que geme. É o lamento do povo oprimido, da gente sem pão. É o gemido de todas as raças, de todos os homens. O quê? É o poema da multidão. Da multidão brasileira. Solano Trindade, em grande momento. É muito bom estar aqui, 10 anos de Câmara Ligada. Eu quero apresentar meus parceiros aqui. Victor Vitrola, voz e guitarra. Nós temos aqui ao lado o Thiago Jamelão, a salva de palmas também na guitarra e voz. Nós temos ali o Rafael Cruz, certo? No baixo. Nós temos DJ Marola, toca discos e produção. A pedra fundamental do hip hop. Sem esse elemento, o hip hop não teria penetrado mais do que nos ouvidos brasileiros, nas mentes brasileiras, periféricas e mundiais. A pedra fundamental do hip hop é o DJ, os toca-discos. Uma salva de palmas, DJ A, que representa. Para quem entende um pouco de África e já buscou alguma coisa sobre esse tema, que é muito importante, a África, quando ela começa a caminhar, né, o seu povo ouro negro africano começa a perambular, começa-se a diáspora africana. E os toca-discos trouxeram, junto com os tambores africanos, essa diáspora. Richelme Oliveira, nos tambores africanos também, a percussão e efeitos. E eu sou o Genival Oliveira Gonçalves, filho de seu Genésio e Dona Sebastiana. G-O-G, GOG, na área. Satisfação, gente. Durante os últimos 10 anos foi ao ar o Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Nós vamos acompanhar uma reportagem agora sobre um pouco do que rolou nesses 10 anos. Vamos ver.
Câmara Ligada completa 10 anos no ar com muita história para contar. Mais de 10 mil jovens estudantes já passaram por aqui e participaram de debates que marcaram a vida de muitos deles. Foram 117 edições, mais de 100 bandas e artistas de todos os cantos do país. Rap, rock, samba, reggae, tecnobrega, arrocha e tantos outros gêneros musicais embalaram a plateia em debates sobre temas escolhidos pelos jovens. Vou trabalhar, rapaz de boa, vem, vê mais. Qual é teu lugar? Tem tanto pra contar. Cultura do funk, crise financeira, extermínio da juventude negra, identidade de gênero, ocupação dos espaços públicos, reforma do ensino médio e tantos outros temas são pauta do Câmara Ligada, que conta ainda com a participação de especialistas e jovens protagonistas. O Câmara Ligada ouve e dá voz aos jovens na televisão brasileira. Também aproxima a juventude da política e da Câmara dos Deputados. Um debate político importante que ajuda a construir a democracia no nosso país. No programa que marca a comemoração por esses 10 anos, vamos falar sobre mobilização e participação social. Vivemos em uma democracia representativa. Estamos vivendo mais uma eleição, mas a participação da sociedade na construção da cidadania é o que legitima esse nosso arranjo democrático. Para participar dessa conversa, estão aqui hoje Ângela Neves, professora do Departamento de Serviço Social, palmas para ela, gente, da Universidade de Brasília. A Janine Giovannini, do coletivo Mídia Ninja. Obrigada, Jasmine. E o deputado Isalci, do PSDB, do Distrito Federal. Obrigada, deputado, por ter vindo. Nesses 10 anos, nós tivemos a honra de receber mais de 100 bandas nacionais. Um desses artistas que nos brindou com a sua presença mais de uma vez foi o GOG. Vamos ver como foi. Para comemorar 10 anos do programa Câmara Ligada no Ar, resolvemos render homenagem a um rapper que, em sua passagem pelo programa, colaborou para nos aproximar ainda mais do nosso público, o rapper GOG. Com mais de 30 anos de carreira e vários discos lançados, GOG esteve no programa em 3 ocasiões. O opressor mudou a forma de atuar. Sinto o cheiro de enxofre deles no ar. Travestidos misturados em meio à multidão. As heroínas resistiram, todas estão vivas. Mesmo as que partiram pela obra estão ativas. Ou você acredita no Dandara derrotada? Ele também participou do Conselho de Especialistas do Câmara Ligada, formado por representantes da Unesco, ANDI, SESC-DF e Simpro. Em sua rápida passagem, ele marcou o programa com uma sugestão que veio para ficar. Criamos o quadro Na Real, uma reportagem que mostra a realidade dos jovens diretamente envolvidos com o tema de cada programa. Ele foi direto. Vocês têm que sair do conforto do ar-condicionado e registrar a vida na quebrada. Sempre produtiva, operante, reverter o quadro, ir ou não. Nós obedecemos, né? Que louco, hein? O que você acha disso? Isso? De deixar essa marca? Então, pro hip hop, para a comunidade periférica negra, cada ponto positivo, cada tijolo que a gente coloca é muito importante, assim, pela contribuição nossa, mas também para dizer para nós mesmos que nós somos capazes. Porque, infelizmente, né, essa discussão hoje sobre as redes sociais, sobre esse amontoado de texto que é montada, ela traz para nós, assim, logo a lembrança que nós fomos muito desacreditados, sabe? Para nós é sempre 3, 4 vezes pior, né? Para quem mora no Paranoá, por exemplo, é muito mais complicado do que para quem mora no Lago Sul. Essa diferença de oportunidade é o que mais irrita, é o que faz o hip hop brasileiro ser o poema sujo. Ele coloca na letra aquilo que ninguém coloca. A gente não está atrás de status, a gente está a fim de um Estado que mude o estado das coisas. Então, sem volta para nós, e é muito bom estar aqui, muito bom poder falar isso. GOG, além de rapper, você é um ativista importante, né? Um ativista político. Quais são as ações hoje na cidade que chamam a sua atenção? Né? Com o que você está envolvido hoje? Então, a gente tem uma palavra assim que a gente tenta juntar essas palavras para formar um arquipélago, né? Palavras soltas são ilhas, pessoas soltas são ilhas. Pessoas amontoadas, né? Elas se aquilombam, né? Então, aquilombem-se.
A gente tem, infelizmente, nos livros de história uma passagem muito rápida do que é África, que são Áfricas. A gente conta sempre do meio do caminho a história da humanidade, a história do Brasil. Esse Brasil não foi descoberto, né? Já tínhamos aqui 12 milhões de índios, hoje temos menos de 300 mil pessoas de origem indígena, né? Origem não, mas de acessão direta indígena, com rosto, com cara indígena, morando como indígenas. E para nós mesmos, eles parecem que eles são bichos do mato e nós somos da cidade. Tudo isso faz com que a gente pense que ser um representante dessa comunidade é falar nessa cena. A revolução, ela tem que guardar o R no bolso e evoluir primeiro para depois ser revolução, né? Juntar esses pedaços e dizer que a grande revolução que vai ser, o grande pacto social brasileiro, está em nós nos conhecermos mais, em nós nos respeitarmos mais e dizermos que o Brasil de verdade é um Brasil para todas e para todos, e não simplesmente para alguns. Privilégio, né, é para muitos, e trabalho de verdade é para poucos. Né? Trabalho de verdade é para poucos que tentam simplesmente mostrar que o trabalho é algo impossível, mas o trabalho é o que transforma. O serviço, né, você vigia uma coisa, você vigia, está do mesmo jeito. Aqui, e transformar o que aconteceu, por exemplo, no Genival Oliveira Gonçalves, quando eu me transformo, eu tinha vergonha do meu nome. Né? Esses livros que contam raramente a história, né? A ótica é sempre contada a história de quem venceu. E nós não vencemos muitas batalhas, nós somos muito derrotados, embora sejamos guerreiros e sempre lutamos até o fim nessas batalhas. Colocar Genival Oliveira Gonçalves quer dizer assim, na mesma hora você que tem o cabelo crespo, né, que fala assim, meu cabelo é feio. Não existe cabelo ruim, existe cabelo, existe formas e rostos e aparências, né? Mas infelizmente colocaram um retrato falado da beleza e um retrato falado da feiura. E eu descobri que eu sou lindo. God. Aí. Então esse aqui é o seu CD de trabalho, é o seu último trabalho, certo? É o mais recente trabalho. É o Genival Oliveira Gonçalves. Tem também aqui comigo o Cartão Postal Bomba, Cartão Postal Bomba, DVD. Tem o CD também, Cartão Postal Bomba. E... Esse aí é um histórico, né, do que foi Abanando a Mente. Olha que maravilha, gente. E refrigerando a mente. Isso aí não é para refrigerar o cabelo não, gente, é o rosto e a mente. Olha, a gente já tem pergunta da plateia, eles também querem participar, vamos lá, mas eu vou apresentá-los primeiro. Estão aqui hoje os alunos do Educação do Sesc de Taguatinga, o EduSesc, e do Centro de Ensino Médio 1 do Paranoá e de São Sebastião. Obrigada, gente. Valeu. Qual é o seu nome? Olá, meu nome é Liara, eu sou do Centro de Ensino Médio de São Sebastião e minha pergunta vai para o GOG, né? Que eu acredito que a maioria aqui está no ensino médio, mais especificamente no 3º ano, e vão fazer o PAS, o NB. Na matriz desse ano tem uma música sua que você faz participação com o Lenine, A Ponte. E a pergunta quais os temas você acha que podem ser abordados com relação a essa música no PAS desse ano? Dá-lhe, menino! Que louco! Então, todo mundo que for fazer o PAS vai ter que ver esse programa. Estão me ouvindo? Então, tá saindo legal aí? Então, que bom, né? Eu fico muito feliz em poder dizer para vocês assim que hoje, né, as letras que eram escritas nos barracos, nas quebradas, hoje eles estão trabalhando, né, e sendo discutidas na Universidade Brasileira, a Universidade Brasileira, ou seja, a universalidade brasileira. E quando eu escrevi, né, quando eu comecei a traçar, eu e Lenine, A Ponte, né, o nome da música, porque tem a participação do Lenine, e nós sampleamos, né, no rap a gente trabalha muito com samplear, pega a sua voz sem você autorizar, e a gente faz a música. Na realidade, as pessoas pegam, dentro dessa lei do direito autoral, elas falam, pô, roubaram as músicas. Para nós, não. Para nós, é uma homenagem àquele artista que, de repente, sabe, a arte nunca é acabada. Então, a gente pensa assim, olha, esse trabalho do Lenine é muito lindo, mas nós podíamos transformar, né, apertar a tecla SAP desse trabalho e transformar em algo que a comunidade possa entender de forma mais objetiva. E é exatamente isso, porque Brasília, na realidade, Brasília é uma cidade criada para não ter tensão social. As cidades satélites são afastadas. Não vai ter a queda de Brasília, como teve a queda da Bastilha, porque nós seríamos, hipoteticamente, abatidos até chegar aqui. O Recanto das Emas não conversa com São Sebastião. Samambaia, ela enxerga de longe as luzes da Ceilândia. E então, quer dizer, por que essas ilhas? Como é que nós podemos unir e fazer dessas ilhas uma ponte? Como nós podemos fazer outro plano? Outro plano.
Talvez seja a armadilha, sabe, o que eu tracei para discutir esse tema. Né? E por que nós temos 1.200 metros que custam, né, começou custando 168 milhões, depois fizeram a atualização, foi para 200 e pouco e 300 milhões. E nós temos, né, até pouco tempo nós tínhamos escolas de lata em Brasília, onde aos 30, era 35 graus às 15 horas da tarde, e colocavam lá. Não é essa educação que a gente quer para a gente. A gente tem que, as pessoas defendem a bandeira da educação, querida, mas a bandeira da educação a gente tem que perguntar assim, qual educação? Dom Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. A escola me ensinou isso e nunca precisei para mim. Gog, nós vamos para o intervalo, mas antes, mais uma música do Gog. Vamos dançar, gente? Opa! Essa o peso das palavras que me diz. Pois é Valdo Braga, nós fomos lá, pegamos o vinil, ouvimos e falamos, só é louco. É das antigas. E nós vamos colocar pro Paranoá e pra Taguatinga dançar, porque o povo dança. Então dança. Ei, Brasil. Peso da palavra. Família Vida Nova é nós. Opa. O peso da palavra. O peso da Os moleques aí do restaurante do Câmara. Ei. Ouve som. O peso da palavra é dita, escrita. O peso da palavra grita, palavra até parada agita. Qual o peso da palavra? Diz aí. Qual o peso da palavra? Amor pra quem se sente só, carinho pra quem abandona, respeito pra quem teve dó, luz pra quem te trouxe à tona, telhado pra quem tava na chuva, 2 palitos pra quem vive de lona, autodomínio pra quem não se curva e chave pra quem tá na redoma, negão. Qual o peso da palavra? Liberdade pra quem vive o vício, destruição pra quem construiu, ódio pra quem viu o míssil, vida pra quem resistiu, vagabundo pro trabalhador, burro pro analfabeto, esperto pra quem estudou, sabedoria pra quem sabe viver, nada pra quem desperdiçou. Igual o peso da palavra. Divisão pra quem tem muito, pouco pra quem tem nada, salário pra quem vigia, riqueza inalcançada, calma pra quem controla a plebe tão conformada, motivo pra quem é povo vestindo a camisa errada, apreço pra quem sustenta a leveza da palavra cor, abraço pra quem despreza a presença do sonhador, sorriso que renova o rosto que reconheceu que a palavra nós é cada dia mais forte. Eu, palavra vem na hora certa, completa, palavra dita com saudade, palavra de quem sabe o alvo, palavra dita com verdade, liberta, palavra vem na hora certa, completa, palavra dita com saudade, palavra de quem sabe o alvo, palavra dita com verdade. Pois é, a palavra liberta, a palavra aprisiona. Ei. Já tive por 2 oportunidades bater nesse papo gostoso que o Câmara Ligada faz, mantém essa sintonia com essa galera jovem principalmente, mas jovens de todas as idades. A linguagem que o Câmara Ligada usa é uma linguagem que atinge aos jovens de espírito, sejam jovens de 60 anos, jovens de 40, jovens de 15, jovens de 25, porque é tratar dos temas da política que são do dia a dia das pessoas. Elas começam a perceber que não é só o discurso em plenário, mas o que é decidido aqui no parlamento fala a linguagem da sociedade. Então tá de parabéns o Câmara Ligada. Estamos de volta com Câmara Ligada. Hoje nós conversamos sobre mobilização e participação social. Hoje os nossos convidados são a Ângela Neves, professora do Departamento de Serviço Social da UNB. Palmas para ela, gente. A Jasmine Giovannini, do coletivo Mídia Ninja, e o deputado Isalcir, do PSDB do Distrito Federal. Antes do debate, nós vamos ver uma reportagem sobre mobilizações no país e como você pode participar das decisões que afetam o seu dia a dia. Na democracia, o ponto alto da participação do cidadão é o voto. Mas existem outras maneiras de interferir nas ações políticas e a própria Constituição trouxe mecanismos para isso. Ouvidorias, audiências públicas, orçamento participativo, conselhos são formas de participação social e de fiscalização do governo. E nesse processo de construção da cultura participativa, a democratização da informação tem um papel fundamental. Televisão, revistas, jornais, blogs, sites, a chamada mídia alternativa são formas de o cidadão se manter informado.
E não é só nas grandes decisões que podemos participar. Nos bairros, nas escolas, sempre existem problemas, como segurança, saneamento e transporte, que precisam da atenção da comunidade. E essa mobilização social também está crescendo. Muita gente tem descruzado os braços e se unido a vizinhos e conhecidos para tentar resolver esses problemas sem esperar pela administração pública. E você, tem se interessado pela política? Participa dos debates sobre seu bairro? Você pode fazer a diferença e mudar para melhor o lugar onde vive. Angela, você coordena um grupo de pesquisa na UNB sobre a participação da sociedade civil na construção democrática. Qual é o escopo dessa pesquisa? Vocês estão focados nos acontecimentos mais recentes também? Agradeço o convite. Essa pesquisa, eu venho trabalhando nessa pesquisa há alguns anos, né? É uma pesquisa que eu trato sobre a participação da sociedade civil nos processos de decisão, ou seja, até que ponto a sociedade civil, né, pode interferir na agenda pública. E isso é fundamental porque os jovens estão aqui, participar é uma conquista, é construção de cidadania, e isso enfatiza a democracia participativa. Esse tipo de ação, ela reflete, né, ela acaba qualificando a democracia representativa. Então, hoje a gente está com uma pesquisa sobre o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o Conselho Nacional do Idoso, e o que eu tenho visto, né, eu ainda não terminei, é que a participação da sociedade civil realmente ela qualifica e ela fiscaliza, né, a democracia representativa, né? Ela coloca em xeque o clientelismo, a corrupção. Então, quanto mais os jovens participarem das decisões públicas, desses espaços alternativos, mais se qualifica a democracia representativa, né? E há um processo de mobilização, que eu vejo hoje que a luta por direitos está ligada à participação. A luta por direitos em relação, por exemplo, à pessoa com deficiência está ligada a essa participação deles, né, lutando por mais direitos. A LBI está aí por conta desse movimento. Não é uma dádiva do Estado, né? O Estado ele existe para a gente construir juntos. A LBI é a Lei Brasileira de Inclusão, né, que foi implementada. Então, assim, nós estamos hoje dentro de uma democracia representativa na Câmara, né, que é a democracia representativa, mas a democracia representativa ela só vai se transformar quando a democracia participativa se fortalecer. Então, os jovens precisam participar desses processos de decisão. Deputado, a reportagem falou na Constituição de 88, que criou vários espaços para a sociedade civil participar, né? Plebiscito, referendo, orçamento participativo, conselhos. O senhor acha que esses mecanismos estão consolidados na nossa democracia? Não, de forma alguma. Eu acho que falta ainda muita participação. Acho que as pessoas estão ainda deixando por conta do governo resolver os problemas. E a gente sabe que os problemas virão quando a gente resolver, não o mundo, mas a pessoa. Nós precisamos primeiro consertar a nossa casa, a nossa quadra, a nossa cidade, depois pensar no país. Mas ainda a política nossa, a participação é muito pequena. Por isso que, como foi dito aqui pela professora, é muito importante. A juventude precisa participar, engajar mais, inclusive para propor aquilo que é desejo deles. Né? Porque quem sabe o que é melhor para a juventude são os jovens. Quem sabe o que é melhor para a cidade é quem mora na cidade. Não dá para deixar na mão dos burocratas, tecnocratas, para resolver o problema do país. Né? E falta realmente no Brasil um projeto de nação, um projeto de Estado. Né? A gente tem muita política, cada ministério é como se fosse um governo diferente, né? Cada secretaria também, e a gente não tem realmente um projeto de nação, e é isso que nós estamos precisando. Jasmine, você é da Mídia Ninja, deve estar todo mundo aqui querendo saber, né? Assim, como é que você se envolveu com a Mídia Ninja? Como é o trabalho que vocês desenvolvem? Eu comecei com a Mídia Ninja, enfim, morava numa cidade de interior, e aí essa cidade a gente começou um coletivo que produzia principalmente cultura e um pouco de comunicação, e aí a gente conheceu o Fora do Eixo, que é uma rede enorme no Brasil, assim, que foi a partir do Fora do Eixo que surgiu a Mídia Ninja, assim. A Mídia Ninja, ela é hoje uma das maiores mídias de comunicação independentes no país, né, e ela só surgiu por conta de ser do Fora do Eixo, né, que é uma rede que é muito
muito criada a partir das pessoas, assim. Ela não existiria se fosse só um coletivo de mídia independente, que cada um fizesse o seu trabalho, vivesse na sua casa. Então, muito por conta do Faroeste, a mídia ninja cresceu tanto, né? E a mídia ninja, ela sempre foi a mídia base dos movimentos sociais, né? A gente que começou muito com a cultura, enquanto a nossa comunicação era muito base da cultura, depois ela foi se transformando base dos movimentos sociais, e a partir disso, enfim, começou todo esse processo de pensar a participação da sociedade dentro da comunicação independente e tudo mais. Legal. Fernanda Quevedo, muito obrigada por ter vindo, a nossa blogueira de hoje. Fernanda, você é do nosso Conselho Jovem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência para os meninos que quiserem participar. Tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu estou participando, acho que uns 2 anos, e a gente faz reuniões periódicas para decidir os temas que a gente quer tratar. E uma coisa super interessante, que quando a gente pensou esse tema, a gente não imaginava que a gente ia estar nesse contexto de agora, né? Quando a gente pensou mobilização e participação social. Então, é um momento super legal, assim, uma ideia super bacana de discutir junto com outras pessoas o que a gente quer debater com a juventude, com o deputado, com artistas, com jornalistas, enfim. É um espaço bem bacana de debate, de ideias, assim, muito legal. Obrigada a você por se dedicar a ele. Escuta, e o que você recebeu aí? Olha, tem bastante gente conversando com a gente aqui. Tem uma pergunta para o Gog, que é do Mano Josi de Palmas, do Tocantins. Em véspera de eleição, qual a sua visão diante da atual política brasileira? Há uma esperança no caos atual? E também tem pergunta para Jasmine, que vem do Felipe de Assis, de São Paulo. Quais são os principais desafios de fazer um jornalismo alternativo que vai na contramão da comunicação tradicional? Jasmine, primeiro. O desafio, na verdade, ele não sei se é bem um desafio, mas assim, é também como que a gente faz com que as pessoas que estão em casa também se sintam partícipe da construção dessa comunicação e não seja para ser exatamente o oposto do que é a mídia tradicional e hegemônica, que é você sentar no seu sofá e só receber conteúdo, mas você não tem uma interação com aquela coisa, assim. Então, eu acho que o grande desafio, que na verdade é uma coisa boa, é exatamente isso, assim, como que a pessoa que está em casa, ela também se faz parte e se sente, né, dono daquilo também, e quer produzir, e vamos pensando junto, e vamos fazendo. Quanto mais gente faz, mais coisa, nas questões de comunicação, mais cresce a mídia independente e diminui a mídia hegemônica, né? Gog, situação política brasileira em 30 segundos. Desafio. Então, eu queria dizer que o que já me vem, né, à mente quando se fala em eleições é que praticamente todos os deputados, senadores, vereadores, prefeitos, né, a política brasileira nunca teve alguém que o povo convidou, as pessoas se colocam, entendeu? Então, eu acho que quando você se acha, eu acho que já é complicado. Eu várias vezes já tive convites para ser e nunca fui, mas as pessoas não são convidadas, as pessoas dão aquela notícia para a gente, olha, Gog, eu tenho que te contar uma coisa, o que é? Sou candidato, e você, caramba, o cara é candidato. E ele se vê quase que no direito de você votar nele, né? Então, eu vejo que a reflexão que a gente, mais o eleitor do que quem está sendo candidato, é que nós precisamos de uma reforma, não uma reforma política no Brasil, mas mais que uma reforma política, uma reforma na política, no jeito de fazer política. E entender que política todos nós fazemos na comunidade. Eu acho que essa política próxima, comunitária, essa política da gente melhorar o nosso pedacinho, as pessoas, nós desconstruirmos essa cena de fronteira, né, de vizinho, não. Sabe, quem criou o cartório criou isso, quem criou a propriedade privada criou isso, quem criou a propriedade intelectual criou isso, sabe? Então, quer dizer, é um campo de disputa que a gente fica praticamente de fora, mas brigando por uma camisa ou por uma cor. Quero dizer que entre a direita e a esquerda temos que seguir primeiro os negros e negras, periféricos e periféricas. Essa caminhada por nós primeiro. O deputado vai comentar. Dentro do que foi falado aqui, eu vou colocar aqui em primeira mão um projeto que eu estou lançando agora pelo partido, né? Nós estamos convocando as comunidades, as lideranças das cidades, que realmente têm compromisso com a cidade, os jovens, presidente de associações, né, prefeito de quadras, para que eles juntos construam um projeto para aquela cidade e o partido dará uma legenda para que eles escolham na comunidade quem será o candidato da cidade. Eu acho que é importante porque hoje eu acho que muita gente já tem essa consciência da importância de ter um vereador ou ter um deputado distrital na sua cidade, porque
é o deputado que defende a questão das emendas, dos projetos. Aqui em Brasília se discutiu muito quem seriam os administradores. E nós devemos estar discutindo quais são as propostas, quais são as ações que o governo vai executar naquela cidade, que eu acho que é o mais relevante. Mas precisamos da participação popular, isso é importante. Mais uma pergunta ali. Meu nome é Adson. Eu gostaria de saber a opinião da professora Ângela sobre a reforma do ensino médio, uma vez que não foi consultada a opinião de professores, de alunos ou os pais desses alunos. E eu gostaria, se ela não considera uma atitude equivocada, instaurar essa MP sem se preocuparem com o nosso posicionamento acerca disso. Eu queria que, na sua resposta, Ângela, a gente tentar trazer um pouco também para essa nossa discussão da mobilização e da participação social, que tem tudo a ver com isso, né? A falta de oportunidade de participação que eles estão questionando, né? Não sei como é o nome dele? Adson. Antes de responder a sua pergunta, entrando um pouco nessa questão da mobilização e da participação social, eu acho fundamental vocês jovens se envolverem nesses novos espaços de participação, né? Não só como conselho, próprio orçamento participativo, audiência pública, né? O conselho dentro da escola, será que existem conselhos dentro da escola que possam ouvir alunos, professores? Será que isso acontece? Então, por que a gente não fomenta isso? Então, eu acho que é importante essa mobilização em torno dessa construção dessa cidadania através desses espaços, né? Como eu falei anteriormente, a política ela não está só no parlamento. Muito pelo contrário. Os movimentos sociais surgiram no Brasil no terreno da sociedade civil nos anos 70, né? Com essa toda a mobilização. Se você for pensar, o hip hop, o Gog que está aqui, é cultura? Não, é política. É cultura e é política. É transformação social. Toda ação que tem uma transformação social e que envolve a comunidade, a coletividade, buscando uma igualdade, ela é fundamental para todos nós. E com relação a isso que você está colocando, que você colocou, eu sou professora, né, da UNB. Eu sou doutora em sociologia e eu acho lamentável, né? Isso ainda não foi aprovado, mas eu acho lamentável você retirar essas disciplinas, né, que fazem a gente pensar. Porque quando a gente pensa, a gente abre a cabeça, a gente pensa criticamente, a gente consegue dialogar e a gente consegue ir além das aparências, ir além do que o Estado nos coloca como verdade. Então, a gente tem sempre que questionar. Então, eu espero que a sociologia, a filosofia e outras disciplinas elas se mantenham para a juventude, para que a gente possa criar. Vocês serão, né, os jovens do futuro, vocês estarão na política e isso é fundamental para um Estado realmente democrático de direitos e para uma sociedade democrática, justa. Acho que é isso. Jasmine, o cyberativismo poderia ser uma ferramenta de participação que pudesse influenciar nessa questão que os meninos estão trazendo da reforma do ensino médio? Com certeza, com certeza. Quando a gente pensa o que é o cyberativismo e qual que é a relação entre a comunicação da internet e a participação social, né? Eu acho que a relação é muito assim, porque a gente tem mecanismos um pouco mais tradicionais de participação social, conselhos, fóruns e etc., que são mega importantes, mas que às vezes ele é um pouco moroso, ele tem um outro tempo, que às vezes a juventude, no anseio que quer de fazer e de resolver logo também, aquele espaço ali já vai dando uma afastada, assim. E aí quando você tem as ferramentas de comunicação, a internet e tudo mais, aí você vê que aquilo ali, olha, já estou em casa, já posso fazer, já estou fazendo, entendeu? E aí quando essas duas coisas se somam, aí é explosivo, assim. E aí é pensar um pouco isso, tipo, o que a gente pode fazer na internet para essa porcaria não vingar, entendeu? Cara, vamos pensar em campanha, vamos pensar flyer, meme, texto, hashtag, vamos fazer um monte de coisa. Petição, abaixo-assinado, vamos juntar um monte de gente e fazer, olha, vamos fazer isso, e vai tocando, e vai postando, E aí acho que também soma um pouco com os processos de rua também, porque, tipo, aí você soma um pouco a comunicação e a cultura, assim, porque os espaços de rua, por exemplo, você vai fazer uma roda de rima, você vai produzir um show, um pequeno festival, que você vai ver que você vai conseguir angariar outras pessoas e um espaço um pouco mais informal, mas que aquilo ali também é um espaço político, de pautas políticas. Então, ali você vai fazer, sei lá, um festival contra, não sei, o fim da sociologia e filosofia, e aí você vai somando essas pequenas instâncias assim e vira um boom.
Deputado, no caso da aprovação do Marco Civil da Internet, da Lei da Ficha Limpa, esses movimentos aconteceram, né? Vieram da internet, abaixo-assinado, mais de 350 mil assinaturas no caso do Marco Civil da Internet. O senhor acha que o Congresso está permeável a essas influências? Com certeza, até agora temos comissões, né, de participação popular aqui na Câmara. Então, muitas ideias, inclusive agora encerrou o Parlamento Jovem. E muitos projetos que foram apresentados pelos jovens aqui serão, evidentemente, aproveitados e terão sua sequência aqui. Eu só queria aproveitar, com relação a essa questão da não discussão da reforma do ensino médio, só para ser justo, porque na legislatura passada foi feita uma comissão especial para discutir a reforma do ensino médio. E foram praticamente 3 anos de audiências públicas em todos os estados, aqui na Câmara mais de 50 audiências públicas, com a participação de todos os segmentos que fazem parte da reforma. Portanto, e o texto da medida provisória está muito parecido, né? Foi tirado realmente do projeto de lei que tramitou aqui, que estava com o relatório pronto. Agora, a votação é vontade política de votar. Não se votou, aí veio a medida provisória. Mas cabe ainda, né? Não foi votado, cabe ainda sugestões. Eu acho que nós vamos fazer uma audiência pública. Eu sou o autor da audiência pública, que vai ser agora aqui na Câmara, e caberia, quem tiver alguma ideia nova, de levantar isso para que o relator acate, né, essa ideia e que a gente possa aperfeiçoar o texto. O importante é mudar aquilo que não está dando certo. Eu acho que não está dando certo, né, o atual ensino médio. Eu acho que a evasão é muito grande, a repetência também. Gog, com você. É nóis. Polícia pacificador. Ponta a ponta, B. Polícia pacificação. Pesquisa publicada prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta pra polícia prender. Pare, pense, por quê? Prossigo. Pelas periferias praticam perversidades. PMs. Pelos palanques políticos prometem por a palhaçada. Proveito próprio. Praias, programas, piscinas, palmas. Pra periferia, pro Paranoá, pro Pedregal, pra Planaltina. Pânico, pólvora, pá. Primeira página. Preço pago. Pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco. Pedro Paulo, profissão pedreiro, passatempo predileto, pandeiro parceiro. Preso porta do pó, passou pelos piores pesadelos. Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Perdeu parceiros, passado, presente, pais, parentes, principais pertences. PC, político privilegiado, preso parecia piada. Pagou propina pro plantão policial, passou pela porta principal. Posso parecer psicopata. Pivô pra perseguição. Prevejo populares portando pistolas, pronunciando palavrões. Promotores públicos pedindo prisões. Pecado? Pena? Prisão perpétua. Alô, Câmara Ligada. Vou dizer com toda sinceridade, que eu sei que não é um artigo muito comum no meio político. Dos belos e bons programas que a TV Câmara tem, o Câmara Ligada foi o que deu mais alegria e gosto de participar, porque ali a gente interage com a juventude. E tem música, tem cobrança, tem questionamento, tem pergunta inteligente, tem esse contato que para mim é vital, reenergiza. Portanto, esse programa tem 10 anos. Eu não estarei aqui, mas eu espero que ele seja centenário. O trabalho de vocês é maravilhoso. É preciso manter, não é fácil sobreviver durante tanto tempo um programa, sinal de que vocês estão no caminho certo. Que bom. A toda a turma que faz o Câmara Ligada, parabéns. A juventude e o Brasil precisam de vocês.
De volta com Câmara Ligada, mobilização e participação social são o tema de hoje. Nós estamos aqui falando sobre participação social e os nossos convidados são a Ângela Neves, professora da Universidade de Brasília, professora do Serviço Social, né, na Universidade de Brasília, a Jasmine, do Mídia Ninja, e o deputado Isalci. Do PSDB do Distrito Federal. A equipe de reportagem do Câmara Ligada foi acompanhar um grupo de jovens que agiu e mudou o triste destino que a burocracia tinha preparado para eles. Vamos ver. Unir pessoas com o objetivo de solucionar os problemas da comunidade. As redes sociais locais do Distrito Federal são iniciativas populares formadas por moradores, representantes da sociedade civil, instituições e entidades governamentais. Surgiram para debater e buscar soluções para a região onde atuam. No Distrito Federal, são 19 redes. Cada uma tem, em média, 30 pessoas, entre profissionais de saúde, assistência social, educação, segurança e outros. A rede tem uma comissão organizadora, que é puxada pela assistência social. Então, a gente tem uma comissão. A gente se reúne uma vez por mês, né? Toda terça-feira do mês, e a gente debate os temas, a pauta. Por exemplo, a pauta desse mês foi criança e adolescente pela chegada do CAPS. Mês que vem a gente já tirou que vai ser a questão da educação. Então a própria rede ela se autogestiona. Os resultados são muito positivos. De fato, essa organização tem impacto direto na mudança de vida da população. Nós temos uma boa participação, mas a gente ainda identifica que precisa fazer uma mobilização e uma sensibilização maior para que a sociedade civil esteja mais presente. Um exemplo de atuação dessa rede fica na cidade estrutural, uma região de baixa renda que não oferece escola pública para o ensino médio. Os jovens de lá precisam frequentar as escolas mais distantes e necessitam de transporte. Mas, alegando falta de verba, o governo local retirou o ônibus escolar. Resultado, os jovens deixaram de ir para a escola. E a gente começou o quê? Fazendo abaixo-assinado. O Ministério Público viu que o dinheiro que estava sendo para os ônibus estava indo para outro lugar. Então aí teve uma ação que eles tiveram que em uma semana trazer os ônibus de volta. O retorno desse ônibus só foi possível graças à atuação da rede local e da cobrança da comunidade. Se a gente não se movimentar para expressar o que a gente quer, a gente nunca vai conseguir nada. Porque assim, o voto é uma das formas da gente expressar o que a gente quer. Mas a gente fica de uma forma de mãos atadas. Então a gente tem que se mostrar além disso, além do voto. Ângela, nesse caso que a gente apresentou na reportagem, os jovens estavam defendendo o seu direito de estudar. A motivação é muito importante para fazer as pessoas se mexerem. Como é que você analisa isso, a questão da motivação? Bom, eu acho que essa é a questão central, né? Quer dizer, a motivação está ligada com a mobilização da sociedade civil. Quer dizer, é realmente essa participação da sociedade civil, dos jovens, que faz a diferença, né? Porque se você for ficar esperando do político ou do Estado, nada vai acontecer. Então, a transformação da sociedade se dá pela participação. Participação é conquista. Participação é um direito. É a ideia de você buscar mais direitos. O direito ele não é dado pelo Estado, ele é construído com a participação da sociedade civil. E esse foi um exemplo que ela coloca, né? Onde ela fala também que não é só o voto. Democracia, muitas vezes as pessoas pensam que democracia é identificada com eleição, democracia eleitoral. A democracia ela é um devir, a democracia ela é uma prática que deve ser todo dia fortalecida e fortalecida através de ações como essa, né? Que ao pressionar o Estado ou o governo, ele vai fazer. Se não houver mobilização da sociedade, nem participação, o Estado não vai criar política pública. Então, cabe a nós, cabe à sociedade civil se organizar para lutar por mais direitos. Então, queremos mais direitos, mais Estado, né? Mais direitos e mais políticas públicas. As classes subalternas, as classes, né? As pessoas da periferia precisam se organizar lutando pelos seus direitos. As classes, a elite, ela paga por esse serviço. Então, a gente precisa fazer com que o Estado dê transparência aos gastos públicos, né? Vocês estão vendo aí a questão da Lava Jato. Então, isso é muito importante. Isso é uma forma de combater a corrupção.
a mobilização e a participação da sociedade civil. Esse foi um exemplo que ela colocou ali, né? Então, o dinheiro estava indo para quê? A gente não sabe. Então, essa é uma questão que eu acho que é fundamental. Democracia é uma prática. Ela não pode ser associada só à democracia representativa. Isso que vocês estão vendo aqui, que vocês viram, né? A ideia da mobilização e da participação tem a ver com democracia participativa, tá? Vou passar aqui para a Fernanda. Tem pergunta, Fernanda? Tem bastante perguntas. Tem duas aqui. Uma para o GOG, de novo, que é da Larissa Macedo, lá de Ceilândia. Ela pergunta assim: em tantos anos de luta, fazendo rap, cantando as necessidades do povo, né, a nossa necessidade, o que você acha que mudou no decorrer desse tempo? E tem uma outra para o deputado Isalci, que é do Carlos Moreira, também de de Ceilândia, desculpa. Como aumentar a participação social do povo na Câmara e no Senado? Afinal, o que eu vejo é que muitos parlamentares não ouvem a nossa voz e apenas colocam os próprios interesses nas leis. Vou pedir para o deputado responder primeiro. Está correto, né? Agora, os políticos normalmente têm medo de povo e de televisão, né? Eles têm dificuldade de enfrentar isso, né? Então precisa ter essa participação. Agora, a mobilização está muito ligado à bandeira, à causa, né? Se você tem uma causa nobre, uma bandeira que realmente chama atenção, óbvio, né, que a chance de dar certo mas é muito maior, como é o caso, né? Estrutural. Tem uma escola, inclusive, que está interditada por questão do lixão, e eles foram estudar para o Guará, né? E, por falta de sensibilidade do governo, simplesmente mandou cancelar por ser segundo grau, né? Porque eles acham que a obrigação é só no ensino fundamental. E a mobilização fez que revertesse isso. Mas a gente precisa ouvir mais, por isso é que a população precisa se engajar no movimento e exigir mais e participar mais. Não ficar esperando o governo, nem a Câmara, nem o Senado. Aqui nós abrimos muitos espaços já. Eu queria falar do E-Democracia. É uma página na internet onde os projetos de lei ficam expostos e as pessoas podem participar das sugestões. Vou passar para o GOG, então. Então, falar da estrada, do rap, da transformação que nós fizemos na comunidade, é relembrar toda uma cena, né? Primeiramente, nós não acreditávamos em nós mesmos. O processo de autovalorização dos periféricos, de negros e negros, é um processo muito difícil, porque você não se vê na televisão, você não se vê no livro, você não se vê na política. Quando nós discutimos, por exemplo, a representatividade política, nós temos um Congresso Nacional em que menos de 8% são de mulheres. Né, num país com quase 60% de mulheres, que a negritude praticamente não é representada, né? Quando nós temos mais de 60% da população declarada negra através do IBGE. Nós não temos, né, quando nós falamos em cotas, as pessoas colocam, parece que é uma cota, parece que é uma ajuda. Não. A minha cota eu queria em dinheiro, mas não me deram dinheiro. E as pessoas que são contra, por exemplo, as cotas, elas são, se elas trabalham uma semana, elas querem receber todos os seus direitos trabalhistas. É preciso discutir isso, e é esse tema que o rap traz. Nós somos a 10639 ambulante, né? Nós somos os livros reescritos, as letras, nós somos o que trouxemos nós para o mapa. Lago Azul, Céu Azul, Pacaembu, Cruzeiro do Sul, Val, Pedregal. A política não fala disso, né? A representatividade política nas nossas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas, não falam disso, nós temos que colocar. Temos ali uma garota para perguntar, fala aí. Oi, meu nome é Viviane, eu sou do Centro de Ensino Médio 1 do Paranoá e minha pergunta vai para Jasmine, do Mídia Ninja. Eu queria saber como que é a interação do público junto com essa crise econômica e crise política, e principalmente nesse ano de muitos e muitos escândalos políticos que a gente tem presenciado. Assim, a Mídia Ninja, né, que eu coloco como, né, o meu case, assim. Mas é uma mídia que ela recebe, ela tem um público e de gente que acompanha e que manda conteúdo de todo tipo, assim. Tem gente de esquerda, gente de direita. Então, assim, tem de tudo, assim. A gente, nos inbox do Ninja, por exemplo, a gente tem várias sugestões de pautas que são super legais. O inbox é sempre legal, assim. E gente que está disposto e animado, sabe? Não é gente pessimista. Geralmente é gente que está querendo tocar e que está sugerindo coisa. Obrigada, gente. Nosso tempo está esgotado. Nós terminamos por aqui, mas você pode
continuar ligado na gente no camaraligada.com.br. Todo mundo pode ficar em contato pelo Facebook, onde sempre tem fotos dos nossos vídeos. Por favor, marquem o Câmara Ligada nas fotos de vocês. E no Instagram, no Twitter, tudo isso. Eu agradeço o apoio dos nossos parceiros, fundamentais para que o Câmara Ligada chegasse até aqui, até esses 10 anos. Muito obrigada ao Sesc DF, à ANDI, à Unesco, Unicef, o Simpro e o Jovem de Expressão. Sem vocês não existiria Câmara Ligada. Eu agradeço a presença de todos aqui, a essa equipe técnica maravilhosa. Obrigada pelo trabalho, pela paciência, pela colaboração nesses 10 anos. Obrigada, professora Ângela, Jasmine, deputado Isalci. Obrigada aos alunos que vêm até aqui, né? Que vocês fazem o Câmara Ligada tão especial. São 10 anos. Ei. E o Gog vai encerrar o nosso programa e nós vamos dançar muito. Vamos embora. Olha que lindo, São gente. 10 anos. Obrigada. São 10 anos, né? Ei! Aí desse jeito a gente vai se despedindo assim, ó. Vai, Victor Vitrola. Música preta brasileira. 10 anos, Câmara Ligada. Parabéns pra você. Vai! Nessa data querida. Diz aí, rapaziada. Que lindo. Muitos anos de vida. Mais uma vez, parabéns pra você. Bora fazer barulho pro Câmara Ligada, rapaziada. 60 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. Do bolo, a realidade desse Brasil louco. Não ganhamos nada de presente. Tudo suado, ralado. 60 mil pessoas assassinadas. 50% dessas pessoas jovens. 30 mil. 85% de jovens negros. Tem algo errado no Brasil. O verdadeiro crime é o crime do raciocínio. E é preciso ter a disposição de livro na mão, de informação na mão. Quem é? De churi na mão. Quem é? É o crime. Na disposição, quem é? É o crime. De churi na mão, quem é? É o crime. Na disposição, quem é? É o crime. De churi na mão, quem é? É o crime. Na disposição, quem é? É o crime. De churi na mão, quem é? Diz aí. 1, 2, 1, 2, aí. Ninguém se mexe, é o crime. O som batendo forte nos falantes, é o crime. Ser consciente na voz arrogante, ó. Amante das causas das canções que me comovem. Do rap, do gueto, dos pretos que promovem o crime. Do raciocínio lógico pro bem. O crime da identidade própria também. Ei, não sou refém, sou rolo compressor. Sou GOG, o gladiador demorou. Toma valor na questão da postura. Toma valor pra quem suporta a vida dura. Quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu quero. Eu corro atrás, sempre mais, não espero. Meu nome e meu retrato estampado nas camisas jamais foram relacionados ao mundinho da brisa. E frisam as frases de um poeta contundente. Reprisam rap nacional constantemente, ó, na frente. Minhas regras, meus conceitos sobre a paz arranjam os dentes. Masoquistas intelectuais, vai. Canto mais o que o playboy odeia. Não multiplico o pão na santa ceia, mas é o crime viver sob pressão da repressão. É o crime saber que não é filme esse mundão, ó. Brutalidade é o pior do supercine. Representa as quebradas do Brasil, esse é meu crime. Na disposição, quem é? É o crime. De churi na mão, quem é? É o crime. Na disposição, quem é? É o crime. De churi na mão, quem é? É o crime. Na disposição, quem é? É o crime. De churi na mão, quem é? É o crime. Na disposição, quem é? É o crime. De churi na mão, é o crime. De livro na mão.